Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês, tratando dessa lei de parcerias. Cumprimentar a professora Paula, do NEATS, o professor Luciano Junqueira, pelo convite, e a todos da mesa. E dizer para vocês que eu vou falar um pouco do tema das sanções administrativas, que foi combinado, já inicialmente me desculpando pela novidade da lei. Quer dizer, eu acho que nós estamos aqui lidando com uma lei que ela foi sancionada recentemente e que nós ainda certamente precisaremos de mais encontros e seminários para poder refletir e tirar dela o que ela tem de melhor, né? Eu, inicialmente, separei aqui alguns dispositivos, algumas menções aqui do artigo 73. A lei fala, no artigo 73, quando fala das sanções administrativas às entidades, e ela estabelece aqui três figuras fundamentais. A advertência, né? Então, inciso 1 do artigo 73. No inciso 2, a suspensão temporária, né, de participação em chamamento público, né, impedimento de celebrar termos de fomento, termos de colaboração e contratos. Aqui eu acho que é um detalhe importante, né? Quer dizer, a lei ela trata dos termos de colaboração, termo de fomento. Aqui, entendo eu que quando ela fala de contrato, quando ela fala de contrato, a sanção ela abrange os contratos administrativos também. Essa é a impressão que a lei nos dá nesse momento. E o inciso 3, que é a declaração de inidoneidade para participar de chamamento público. Só pediria, se possível, que acendesse a luz, porque eu... talvez... eu até diria que talvez o PowerPoint não ajude tanto, viu? É mais um amuleto, mais um... Né? Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público e celebrar termo de fomento, também termo de colaboração e contratos. Que são, na verdade, esses três incisos, eles foram objeto, eles foram, na verdade, inspiração da Lei 8666. Tá? A Lei de Licitações e Contratos Administrativos estabelece sanções muito parecidas com essas que aqui estão. Tá? Então, no fundo, para nós que estamos aí lidando com a área pública e na área jurídica, essas sanções não são tão novidade, né? Elas já pertencem ao nosso universo. Agora, lembrando que esta lei ela tentou precisar, ela deu uma maior precisão em alguns aspectos, e eu queria sinalizar que é o seguinte: no inciso 2, quando fala em suspensão temporária de participação, ela vai estabelecer aqui participação em chamamento, impedimento de celebrar termos, etc., fala na mesma esfera de governo. Isso é importante porque a lei de licitações sempre foi uma discussão tremenda quando se fala em administração pública. Com que administração você está falando? Quer dizer, se a União ela te pune, você não pode celebrar contrato com a União ou é com o Estado membro e com o município também. Então, isso realmente a lei de licitações, da forma como está redigida, causou algumas polêmicas. E aqui nós vemos que esta lei buscou precisar, quer dizer, o inciso 2 fica claro, na mesma esfera de governo. Quando o inciso 3, ele vai estabelecer a sanção em todas as esferas de governo. Tá? Essa terceira sanção, que é a mais grave, evidentemente, que é a mais pesada, ela só pode ser aplicada por ministro de Estado e secretário. Tá? Ela é uma sanção duríssima. Porque se nós pensarmos em termos de organizações do terceiro setor, muitas delas que têm como suas atividades uma parcela dominante em termos de parcerias, etc., você ficar impedido em todas as esferas, né, de celebrar parcerias pode significar até o fechamento. Tá? Por isso que nós temos que ter uma atenção um cuidado com essas sanções. Por quê? Porque a lei estabelece que isso será assegurada ampla defesa, evidentemente, né? Você pode ir para o segundo slide. Bom, se bem que o slide era... É um amuleto. Você tem a possibilidade de ampla defesa, né?
Obviamente, né, e as esferas recursais, entendo que também deve-se abrir o espaço para o recurso administrativo, né, como qualquer procedimento administrativo sancionatório. E lembrando também que, eu diria a vocês também que as sanções, essas sanções são mais duras, essas sanções elas têm toda essa carga da Lei 8666, mas, de toda forma, eu entendo que as organizações da sociedade civil também já, em alguma medida, já viviam uma situação em que, através dos cadastros, o chamado SICONV, o CADIM, enfim, essas figuras também acabava por sofrer sanções em que, diante de determinadas irregularidades em prestações de contas, em aplicação de recursos, em não execução dos objetos, também acabavam por serem inscritas nesses cadastros e não receber recursos. Então, vamos dizer assim, nós não estamos aqui também, de certa forma, trazendo algo que é totalmente novo. Quer dizer, essa situação de impedimento, de certa forma, entendo que ela já existia. Só que agora sob outra roupagem. E agora é mais forte, me parece que está mais claro que o impedimento, na declaração de inidoneidade, isso pode bloquear claramente as 3 esferas. Tá? Bom, o que é importante aqui? É que seja avaliada a questão da gravidade da conduta. As sanções, não há dúvida que a lei tem a intenção de quê? De corrigir rumos, de dizer para aquelas organizações, aquelas parcerias que são realmente claramente irregulares, que há uma situação clara de fraude, por exemplo, né, que aquilo lá deva ser apurado e, através de um processo, que se apliquem as sanções cabíveis. Agora, é importante que seja feita uma avaliação muito criteriosa da gravidade da conduta, sob pena de que determinadas organizações acabem recebendo uma penalidade mais pesada do que aquilo que a lei determina. Há uma questão que me parece importante, isso está na própria Constituição Federal, quando nós falamos em improbidade administrativa, que é uma outra categoria, né, a própria Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 4º, diz o seguinte, que a improbidade administrativa, ela deverá, no seu processo, a lei deverá estabelecer uma gradação. O que é a gradação? A gradação é justamente essa proporcionalidade. Quer dizer, condutas leves devem ser penalizadas de uma forma, condutas brandas, condutas médias e condutas graves de uma forma diferente. Portanto, é necessário que se tenha um critério muito claro. Por quê? Porque a lei, e já a legislação como um todo trazia isso, quer dizer, a ideia de omissão no dever de prestar contas, que está na lei. O que é essa omissão de prestar contas? O que foi? Foram 2 notas fiscais de uma atividade pontual e de um prestador que tinha até dificuldade pelas condições de apresentar? Ou é algo mais sério, que mereça um crivo um pouco mais seguro, mais rigoroso? Isso tem que ser olhado, porque se nós começarmos nos atos de controle, a imaginar que essas normas que estão aqui, elas por si só já demandam a aplicação de uma sanção, e mais de uma sanção grave, nós estaremos caminhando por uma trilha indesejável, a meu ver. Portanto, é necessário sopesar, é necessário analisar a situação ao caso concreto. O agente público não tem livre-arbítrio. O agente público, no processo de sanção, ele não tem livre-arbítrio. Faz o que quer, decide como quer. Não tem. Ele está adstrito à legislação e mais a fundamentação dos seus atos, e essa decisão ela poderá sim ser passível de controle jurisdicional. Né? A lei, e essa questão de como atuar, de como a organização vai atuar, a lei traz alguns aspectos que me parecem interessantes. No artigo 63, parágrafo 3º, um dos avanços que eu considero importantes e que me parece que deve ajudar nessa questão do controle, é que as prestações de contas deverá ser considerada nessa avaliação a verdade real e os resultados alcançados. Isso é sem dúvida um avanço, sem dúvida um ponto positivo, que nós vamos tentar entender melhor depois, talvez na regulamentação, ou ao longo do tempo, com a aplicação dessa lei, como é que essa prestação de contas vai se dar? O que é essa verdade real? Quais são esses resultados alcançados? Isso é importante
porque é uma maneira de nós olharmos a parceria de uma maneira global, e não em tiras, e não de forma fragmentada, e às vezes adotar uma posição que seja prematura e meramente sancionatória em relação à organização. Eu entendo também que nós devemos aplicar a esta lei, subsidiariamente, a Lei 9.784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, que é uma lei que está aí e que se aplica também aos processos administrativos como um todo, é uma lei geral. Naquilo que couber, eu entendo que se aplica a lei do processo administrativo. Isso é bom por quê? Porque isso é uma garantia também para as organizações. A lei do processo administrativo federal, ela estabelece uma série de garantias, e logo no artigo 2º fala do princípio da legalidade, da finalidade, da motivação, proporcionalidade, ampla defesa e contraditório, interesse público, eficiência e outras garantias estão nela contidas. Então, eu entendo que, até mesmo, olha só que curioso, essa lei estabelece regras sobre impedimento e suspeição. Né? Pouca gente trata disso no dia a dia, porque é uma coisa mais processual. A gente ouve isso muito no processo judicial. Um juiz impedido é um juiz que tem interesse na causa. Ele não pode julgar. O processo administrativo, ele também tem regras. Alguém que não seja imparcial, ele não pode me julgar. Ele não deve me julgar. Então, isso consta também da legislação federal. Outra questão que eu queria mencionar rapidamente aqui é o seguinte, lembrar que nós estamos na atividade de fomento. Então, essas normas, essas penas, a chamada penalidade administrativa, as sanções administrativas, elas têm que ser olhadas sempre dentro dos princípios constitucionais da administração pública. Isso já foi defendido aqui na casa, a professora Paula sabe bem, e a professora Thaís também, que é da casa, que o Silvio Luiz Ferreira da Rocha, um dos que escreveu bastante sobre o OS, sobre o terceiro setor, ele diz o seguinte, atividade de fomento é uma atividade administrativa, como outras atividades administrativas existentes. E se assim é,